Hoje se inicia um novo ciclo, tanto em geral, até porque feliz ano novo, tanto pra mim, porque hoje algumas coisas vão mudar. Vamos lá, sem perder muito tempo, eu quero dizer que esse é o fim do Rony Mais Criativo. E é isso, não vou enrolar muito, não vou perder muito tempo, direto e reto, acabou. Quem já me segue no Instagram e em outras redes sociais, inclusive segue lá, tem visto que questões relacionadas ao criativo e a criar e ao design, eu não tenho abordado tanto ultimamente. E eis aí o porquê. Eu, oficialmente, deixo de ser o Rony Mais Criativo. O Rony Mais Criativo, ele foi uma parte de quem sou eu, meu lado criativo. Porém, você percebe o problema nessa frase? O Rony Mais Criativo, ele é uma parte de mim e não necessariamente quem eu sou. E eu posso ser sincero com você, quando eu comecei a falar de criatividade lá atrás, no dia 2 de junho de 2022, o cenário do design ele era triste. 2022, a era dos cursos. Existiam muito do que hoje nós chamamos de influenciadores na área do design nessa época. Porém, metade falava de como desenvolver post social media, né? E a outra metade, que se mostrava ter algo a mais do que isso, vendia. E um outro porém ainda é que, além disso, o assunto criatividade não era falado. Na verdade, até hoje, na área do design, o assunto criatividade não é abordado. Não é um tópico muito influente como retouch, como manipulação de imagem, como social media. Porque criatividade tinha que ser o top 1, já que estamos falando de arte, de design, enfim. E foi aí que eu entendi. Se ninguém faz aquilo que precisa ser feito, faça você mesmo. Bom, então eu comecei. Fala criativo. 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 Sabe, o mais interessante do Rony Mais Criativo fazer o que ele fazia é que nem tudo é sobre dinheiro. Bom, na verdade, não deveria ser. Aí você me pergunta, Max, se é assim, se não é pra vender curso, se não é pra fazer dinheiro, então por que você parou? O objetivo do Rony Mais Criativo nunca foi se tornar um player do mercado ou um influenciador na área do design. O objetivo do Rony Mais Criativo sempre foi um só. Em uma dessas caixinhas de pergunta, a pessoa me perguntou o que você faz, né? E eu sempre tive a resposta para essa pergunta muito clara na minha mente, e eu queria que ficasse claro para vocês também por que eu faço o que eu faço, por que eu ensino o que eu ensino, por que eu trabalho com o que eu trabalho. A resposta é muito simples, na verdade são duas palavras. Eu faço o que eu faço para gerar transformação, seja para um cliente satisfeito ou para um aluno que não sabia nem o que era Photoshop, ou não sabia nem o que era camadas, a ele fazer projetos absurdos de manipulação de imagem, a ele fazer composições de layout no Photoshop incríveis. E é por isso que eu faço o que eu faço, para gerar transformação nas pessoas. Isso não tem preço. Simples assim. Porém, nisso nós encontramos dois conflitos. Primeiro conflito, eu estava fazendo a coisa certa no lugar errado. Como assim, Max? Do que você está falando? Para me explicar, nós, por consequência, vamos entrar no segundo conflito, que é gerar transformação. Esse não é simplesmente o propósito do Rony Mais Criativo aqui na internet, mas sim o meu. Tá, mas o que isso significa? O Rony Mais Criativo, ele deixa de existir hoje, mas o propósito não. Gerar transformação. Porém, não vamos mais falar de design, pelo menos não por enquanto. Olha só, se você tá prestando atenção, você lembra que eu falei lá no começo, eu tava fazendo certo no lugar errado. Pois então, nós não vamos mais falar de design, não por enquanto. Vamos falar de algo muito mais importante do que isso. Eu tô deixando tudo que eu construí na internet, o Rony Mais Criativo. Falar de Rony Mais Criativo era o roxo, cor roxa já era praticamente uma persona minha. Então, fica a pergunta, o que é tão importante a ponto de eu deixar tudo isso pra mudar agora? O que é tão importante é vida. Existe uma frase muito poderosa que diz bem assim: do que adianta
o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua própria alma? Dinheiro é muito bom ter, porém, dinheiro sem propósito são só papéis e números temporários. Mas calma aí, presta atenção. Eu não tô saindo de professor de design, de influencer do design pra coach. Não é isso que eu tô falando. Presta atenção. Eu tenho um objetivo, assim como todo mundo, de se tornar rico ou milionário, enfim. O ponto é, por que você quer ser? Pra quê? Qual o propósito? Entenda, dinheiro por dinheiro. Muita gente tem. E olha só, isso aqui é uma análise cética e direta. Se dinheiro fosse a solução de todos os nossos problemas aqui na Terra, atualmente, um dos homens mais ricos, Elon Musk, seria o nosso rei, o rei da Terra. Por exemplo, olha essa pesquisa que você tá vendo aí. Elon Musk ofereceu acabar sozinho, uma pessoa, o Elon Musk, acabar com a fome mundial por 6,6 bilhões de dólares. Mas, até onde eu sei, ainda tem gente passando fome por aí. Isso significa que o dinheiro não é o que impede a resolução dos problemas. Tá, então você quer ter fama, você quer ser um influenciador. Olha, deve ser legal, mas influenciar sem um porquê, você vai voltar lá no outro tópico. Você vai influenciar por dinheiro. Fama por fama é só audiência. Influência sem propósito é só mais uma influência. Ou ser referência no mercado do design como um player absurdo. Olha, tudo isso é muito legal. Mas mais importante do que tudo isso, dinheiro, fama, influenciar, ser referência, a sua vida é mais importante. Muito mais importante do que tudo isso que eu falei é a sua vida. Seja bem-vindo a 2024. E aí a pergunta que eu te deixo: você vai viver a sua vida do mesmo jeito que você viveu em 2023, em 2022, 2021, 20? Mais importante do que todas essas coisas é a sua vida. O maior palestrante que já existiu, ele disse uma frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só existe um caminho: Jesus. Salva.